Semana passada nós falamos sobre como nós podemos derrubar os gigantes. Amém? Você estava aqui com a gente? E eu quero hoje falar para você como manter as vitórias. Como que a gente vai manter como igreja do Senhor os gigantes derrotados debaixo dos pés do Senhor. Amém? Iniciar algo é muito fácil. Por mais que tenha um envolvimento, por mais difícil que seja, é fácil. Mas o permanecer vitorioso é um pouquinho mais difícil. E eu creio que o Espírito Santo hoje quer falar aos nossos corações de como nós podemos manter a vitória do Senhor a cada dia sobre nós. Amém? A cada dia tendo a certeza que Ele é um Deus bom, que tem cuidado de nós, que tem se importado conosco, que tem vencido as nossas batalhas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que já foi realizado nesse culto. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que fluiu como um rio sobre nossas vidas, ó Pai, por meio do louvor, por meio dos testemunhos. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que é em Ti que está a nossa fonte, é em Ti que está a nossa vitória, é em Ti que está a nossa esperança, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós queremos nos colocar perante a Ti, Senhor. Não para ouvir homens, nem palavras escritas por homens, mas para ouvir aquilo que a manifestação da Tua glória, aquilo que o Senhor espera, que nós como uma igreja que responde à Tua voz vai fazer, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra de uma maneira nova, de uma maneira viva, Senhor. Acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, ó Pai, com situações, com problemas, com algumas questões que possa estar nos incomodando, e nós queremos colocar tudo perante os Teus pés, porque nós sabemos que é em Ti que nós temos a vitória, que é em Ti que nós podemos nos alegrar, é em Ti que nós podemos celebrar, e é em Ti que nós temos a certeza que nós continuaremos a trilhar a caminhada dos vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero conversar um pouquinho com você. Por que é tão importante manter as vitórias? Porque nós precisamos entender quem é o nosso Deus e o propósito que Ele tem sobre a tua vida. E é interessante que só no momento que nós entendemos e compreendemos o tempo, as estações, que nós conseguimos avançar. Se você ligar a TV hoje, ela vai te falar uma coisa. Na outra semana ela vai te falar outra coisa. Daqui 2 anos ela vai te falar outra coisa. Desvirtuando valores. A semana começou uma campanha extremamente perigosa, onde atores famosos, homens e mulheres vestidos de mulheres grávidas, falando que o meu corpo, as minhas regras, a favor de aborto. Aborto é assassinato, sempre foi e sempre será. E nós, como igreja do Senhor, não podemos nos moldar perante um padrão de uma sociedade que não ama o Senhor. Eu e você precisamos entender que assim como Davi, assim como a gente falou semana passada, assim como Davi confiou no amor do Senhor, e ele com uma pedrinha e um pedaço de couro derrubou um gigante, e depois ele tirou a espada e arrancou a cabeça daquele gigante. Eu e você somos chamados, não apenas uma vez, nem 2, nem 3, mas todos os dias da nossa vida, arrancar a cabeça do gigante, a destruir tudo aquilo que impede o chamado de Deus sobre nós, tudo aquilo que impede que as nossas famílias estejam seguras nas mãos do Senhor. E eu quero que você esteja ampliando o teu coração nessa noite. Talvez você já começou, talvez você já derrubou gigantes, mas hoje esses gigantes voltaram a te assombrar. Talvez você ache que você não é capaz de derrubar gigantes, mas eu quero que o teu coração seja ampliado nessa noite, para você entender aquilo que o Senhor quer. Filipenses 1:6 fala assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido, não apenas eu acho, mas eu estou convencido, eu tenho uma certeza no meu coração. É isso que fala lá em Filipenses, que aquilo que Deus um dia começou na tua vida, Ele é capaz de suprir, Ele é capaz de terminar, Ele é capaz de nos manter vitoriosos a cada dia, a cada instante, meu irmão.
Por isso não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo de olhar para os gigantes, mas é tempo de olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. É tempo de nós erguermos as nossas vozes em adoração e aproveitarmos a cada momento que o Senhor nos presenteia para louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, declarar que Ele é vitorioso e eu, juntamente com Jesus, sou mais do que vencedor. Amém? É entender o tempo que nós estamos vivendo, não sermos manipulados pela mídia, não sendo manipulados por pessoas, mas entendendo aquilo que o Senhor escreveu na palavra dEle, que Ele é fiel e há algo que precisa ser cumprido na tua e na minha vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Eu não tenho tempo de relembrar toda a pregação da semana passada, ela está lá no site da igreja para você depois ouvir, mas eu quero só te relembrar que Davi era um rei que não parecia ser um rei. Lá em 1 Samuel 16 fala assim: o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí a gente falou muito sobre guardar o coração, de entender o porquê do nosso chamado, o porquê que nós estamos nessa terra. Davi não tinha a cara de um rei para os homens, mas ele tinha nobreza para o Senhor. Assim como você, há uma nobreza na tua vida, e você não pode permitir que nada nem ninguém tire isso de você, meu irmão. Por mais que muitas pessoas possam falar palavras contrárias, você lembra quem você é no Senhor. Lembra de Davi, um rapazinho esquecido lá, mas o Senhor olhou com favor para a vida dele, e hoje o Senhor olha com favor para a tua vida. Depois a gente falou assim que Davi era alguém que não mudou a essência. Ele foi ungido, a primeira unção de Davi, ele foi ungido como rei, mas ele continuava com o coração humilde, ele continuava com o coração no lugar certo, ele continuava pastoreando, cuidando de um rebanho do pai dele. E a gente entende que o reino de Deus tem a ver com o nosso coração, não tem a ver com o tempo de serviço. O reino de Deus fala sobre onde está o nosso coração e não tem nada a ver com títulos. E Davi estava naquele lugar, ele tinha já um título de um rei, mas ele continuou guardando o coração dele em secreto, esperando o tempo do Senhor sobre a vida dele. E assim eu e você precisamos esperar com paciência o tempo de Deus, para que as obras do Senhor se cumpram sobre nós. Depois nós vimos também que quais são os nossos Golias, os gigantes que hoje não gritam mais das montanhas, mas sussurram, que ficam falando palavras, tentando nos corromper, tentando nos afastar do Senhor. Onde estão os nossos Golias? Quem são? Mas a palavra de Deus fala assim: usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não é algumas setas, falava que Golias tinha uma seta, tinha umas lanças de bronze. Hoje o teu inimigo não tem mais lança, a forma de uma lança, mas ele lança mentiras sobre a tua vida. E você vai usar a partir de hoje o escudo da fé, e não aceitando mais mentiras e calúnias sobre o teu lar, sobre a tua célula, sobre essa igreja. Amém? É entender o tempo que nós estamos vivendo e nos proteger, nos ajudar uns aos outros, para que os gigantes sejam derrubados em nome de Jesus. E depois nós falamos sobre Davi, um guerreiro que não parecia ser um guerreiro. Um menininho que, enquanto todos fugiam, Davi permanecia em pé. Onde todos confiavam na sua força, nos instrumentos, nas armaduras, e Davi foi com o peito aberto, porque ele tinha um Deus, porque ele confiava no Deus que ele servia. E a palavra de Deus fala lá em Salmos 27, alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo que você confia no Senhor, independente das situações, você confia no Senhor. Em nada nem ninguém pode tirar você ou a tua família desse lugar profético. E lembra, faça Deus aumentar a cada dia, louvando ao Senhor, entronizando ao Senhor, louvando ao Senhor, e naturalmente os Golias vão diminuir. E adorar o Senhor, hoje
A nossa pastora começou falando sobre aquela irmã que passou um acidente. E é nesses momentos que nós precisamos adorar o Senhor. Quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos, quando a gente acha assim, será que Deus foi injusto? Quando essas dúvidas tentam entrar no nosso coração, quando eu levanto para o Senhor um altar de adoração, eu sei, o meu Senhor cuida de mim, o meu Senhor está cuidando dessa irmã, o meu Senhor tem cuidado do nosso futuro, e nada nem ninguém, os ataques podem vir, mas eles não vão se cumprir sobre nós, amém? E é nesse momento de oração e adoração que nós entregamos para o Senhor um lugar de honra nas nossas vidas. Quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos, é nesse lugar que os gigantes tentam dominar a tua e a minha mente, lançando, será? Mas espera aí, não é bem assim, nada a ver. E essas palavrinhas, a princípio tão pequenas, se nós permitirmos, elas começam a crescer. E os gigantes que já estavam derrotados, a gente ressuscita eles voltam a assolar nossas casas. Mas eu quero que o teu coração, meu irmão, minha irmã, seja firmado em Deus a cada dia. Para que quando palavras vierem contra a tua família, contra a tua célula, contra o teu líder, contra essa igreja, contra os pastores, você vai falar assim, não, eu não aceito palavras, eu uso o escudo da fé, eu confio no Senhor que fez os céus e a terra, e por isso que eu não vou temer, e é por isso que eu não vou duvidar, e eu tenho certeza que a boa obra que Ele começou em você, em mim, Ele vai completar em nome de Jesus, amém? E mas como que nós mantemos a vitória? Como que nós podemos modificar aquilo? E uma chave que eu quero te dar, meu irmão, é a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo é a chave para nós mantermos a vitória. É essa chave, né? Nossa identidade é entender a vitória. Quando você começou, teve uma certa idade, você precisou fazer uma carteira de identidade. E ela define quem você é. Ela tem uma foto tua, ela tem o nome do teu pai, da tua mãe, tem aonde você nasceu, em qual livro no cartório. Isso daí foi regimentado. E isso sabe que você não é filho do Zé. Eu sou filho do Rude, porque está escrito ali. Eu tenho um documento, tem algo que me comprova. Então por mais que pode falar assim, não, você é filho do Zé. Não, não sou filho do Zé. Eu sou filho do Rude e da graça, está aqui, está escrito. É uma coisa tão simples, meus irmãos, mas quando a gente traz isso para o mundo espiritual, quando alguém fala assim, você não é amado, você não é capaz, mas isso daí foi uma vitória, foi sorte. Não foi sorte, eu tenho um Deus que cuida de mim. Você tira a tua identidade espiritual e fala, não, eu tenho um Deus que tem cuidado de mim. Eu tenho um Deus que tem me amado e tem vencido todas as batalhas. Então, você pode falar que eu não sou filho de Deus, mas eu sou amado por Deus. Eu tenho um lugar para sentar na mesa do rei. Eu tenho um lugar de descanso na casa do meu pai, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu tenho um lugar para ir, eu tenho um DNA celestial, e isso não pode ser alterado na tua vida nem na minha. A palavra de Deus fala lá em João 3, fala assim, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E o que Deus quer dar para você? Abra a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse existem promessas sobre a tua vida, e nós só podemos receber aquilo que vem, que é dado dos céus, não por capacidade humana, não porque você é bonitinho, mas porque Deus tem cuidado de você, que Deus tem te amado, que Deus tem sonhado com você, Ele tem sonhado com você se comunicar com Ele. Eu queria te perguntar, há quanto tempo você não tem agradecido ao Senhor? Há quanto tempo você não tem chamado Ele de Pai? Há quanto tempo você não tem sentado no colo dEle e fala assim, Pai, pisei na bola, mas eu preciso da tua proteção, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Há quanto tempo você não senta? Eu sei que eu sou muito maior do que meu pai, né, fisicamente, mas tem momentos da minha vida que simplesmente eu chegar e encostar minha cabeça no peito dele, tudo muda, porque há uma paternidade. E quando nós entendemos paternidade e transferimos isso para o Senhor, a gente sabe que a gente tem um lugar que a gente pode chorar,
e a gente ser consolado. A gente sabe que a gente tem um lugar para correr e ser amado. Talvez você não tenha o teu pai, ó pai, eu sei que temos aqui mães que não têm mais os seus maridos, né, que vocês têm feito um papel fundamental, mas a figura de um pai não é substituída sobre a vida de um homem, nem de uma mulher. Se você não tem um pai, se teu pai te abandonou, saiba que nessa casa existe um pai espiritual. Saiba que nessa casa existe um pai disposto a ouvir as tuas orações. Existe um pai disposto a te consolar, a te abraçar. Entenda a paternidade que há sobre nós, primeiro em Deus e depois aqui na igreja. E você vai entender que é nesse lugar de paternidade, de conforto, de segurança que nós destruímos os gigantes. Quando nós não duvidamos, quando nós não pensamos mais no dia de amanhã, mas nós sentimos aquele momento de paternidade, os gigantes começam a cair. É interessante que se você olhar ali para a Bíblia, eu lembrei de 3 personagens. Um deles foi Elias, um profeta animal, eu acho. Elias foi um cara demais. Ele era o profeta do fogo e ele fazia umas coisas loucas, umas coisas totalmente sem, como eu diria, sem base, mas porque ele estava conectado com Deus. Ele fazia coisas não naturais para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado. Uma das passagens que eu acho legal, onde o reino de Israel estava totalmente destruído, onde havia um rei que não amava o Senhor, e existia uma mulher, a rainha, chamada Jezabel, que destruiu, que matou todos os profetas. Elias se levanta no meio daquela geração e chama para um duelo os 400, algumas versões falam até 700 profetas e auxiliares de Baal, vão construir um altar e vão pedir para que houvesse fogo, e Elias sozinho, na força do Senhor, iria construir outro. Depois, veja, essa passagem é extraordinária. No final do dia, o que acontece? Os profetas de Baal gritam, se cortam, se humilham e nada acontece. E Elias, uma oração, o fogo de Deus desce, consome o holocausto, o nome do Senhor é honrado e glorificado naquele lugar, a paz volta a reinar, todos aqueles profetas são mortos a fio da espada. Quer dizer, vários gigantes foram destruídos, porque ele estava conectado com o Pai. E Jezabel, quando ouve, falava assim: se esse homem não tiver morto até o final do dia, eu não me chamo de Jezabel. Esse homem que tinha acabado de matar centenas de profetas foge com medo de uma mulher. Isso fala muito de eu e de você, que num dia nós derrubamos os gigantes e no outro dia nós fugimos por qualquer coisa. Isso fala da tua natureza e da minha. Elias teve medo. Se você for olhar para Abraão, o pai da fé, que saiu da sua terra, da sua parentela, saiu de perto de tudo para ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Mas depois, quando ele estava lá passando no Egito, o faraó olha para a esposa, ele tem medo do faraó e fala: não, ela é só minha irmã, pode ficar com ela, porque ele teve fraqueza e não confiou mais no Deus dele. Ele caiu. Nós temos Pedro, o apóstolo Pedro, uma fé absurda ao ponto de falar assim: Senhor, se é tu mesmo, me manda sair do barco, andar por sobre as águas e ir ao teu encontro. E Pedro anda, e Pedro começa a seguir. Mas quando ele olha para as ondas, quando ele tira os olhos do Pai, ele começa a afundar nas águas, porque ele duvidou. Medo, fraqueza e dúvidas são sentimentos que eu e você temos, porque nós somos feitos de carne e osso. Mas o Senhor não nos chamou para apenas falar assim: podia ter sido diferente, podia, né? Mas não foi. Não, o Senhor nos chama para restaurar, o Senhor nos chama para reavivar, o Senhor nos chama para começar de novo algo que um dia foi perdido, e o Senhor nos chama de volta à existência, por meio da sua palavra, para que a gente volte a crer, confiar e parar do ponto onde nós andamos. Nossa identidade, quem eu sou, determinam as nossas ações. Quem eu sou, se você confia que você é filho de Deus,
você enfrenta falsos profetas. Quando você entende que você é amado por Deus, você recebe uma direção do Senhor e fala: sai da tua terra, muda tudo, não olhe para os teus parentes e vá para um lugar que eu tenho reservado para você. Quando nós temos nossa identidade em Cristo, nós podemos falar: Senhor, eu vou andar por sobre as águas, e a gente começa a andar por sobre as águas. Ou, segundo Davi, enquanto todos fogem, eu vou na força do Senhor e enfrento os gigantes. Lá em 1 Pedro fala assim: mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido antes misericórdia, mas agora receberam. Quando você duvidar, deixa 1 Pedro com bem grandão, com amarelo, coloca purpurina, coloca tudo que você quiser, mas não esqueça desse texto na tua vida, meu irmão. Tenha essa certeza, que quando o mundo vier falar algo, você fala: não, eu sou o sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou um povo escolhido pelo Senhor. E quem é você? Quem é você? É o que Deus pergunta. Eu sei que eu e você somos matadores de gigantes. Eu e você somos vencedores no Senhor. Eu e você somos aqueles que vão ver o extraordinário do Senhor acontecendo a cada dia. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos em quem nós confiamos. Nós temos a certeza e a convicção que o Senhor quer fazer muito mais. Por isso, não permita que aquilo que você está passando hoje, tua profissão, teu ministério, um problema, determine quem você é. Quem você é jamais muda, que o Senhor tem um plano sobre a tua vida. Davi sabia quem ele era. Primeiro um pastor de ovelhas, depois um rei. Ele era um protetor. Deus gerou dentro do coração dele um protetor. Na semana passada nós lemos que falava assim, que se vier um leão contra as minhas ovelhas, ele pode até pegar a ovelha, mas eu corro atrás dele, eu dou lances na cabeça dele, eu tiro a ovelha da boca do leão e depois mato aquele leão. Davi era um protetor desde lá, como um pastorzinho de ovelhas. Ele era um guerreiro. Deus estava formando nele um coração de adorador, um coração de guerreiro, um coração que se importa com as ovelhas perdidas, que não fala assim: ah, foi, não, que vai atrás. E eu e você fomos chamados para sermos protetores. Eu e você fomos chamados para não se acovardar frente às más notícias, não fugir perto daquilo que os outros dizem. Eu e você somos protetores do reino. São aqueles que protegem os irmãos, aqueles que servem, aqueles que amam, aqueles que intercedem, cada um com seu dom, com seu talento, mas protegendo uns aos outros, crendo naquilo que o Senhor tem nos chamado para ser como igreja do Senhor, protetores do reino. Fala para o seu outro lado: você é um protetor do reino. Você é aquele que vai proteger vidas. Você é aquele que vai amar vidas. E naturalmente, porque ele foi um protetor no secreto, Deus o exaltou. E ele depois se torna um guerreiro, impedindo que o inimigo entrasse ou saqueasse as vitórias. E como que nós mantemos a nossa vitória? Primeiro, a identidade em Deus. Primeiro é saber quem eu sou. Eu e você somos o quê? Matadores de gigantes. Amém? Eu e você somos aqueles que em nome de Jesus o inferno treme. Eu e você somos aqueles que pagam um preço de oração, de renúncia, para sermos quem Deus nos chamou para ser. Mas nós precisamos buscar a Deus a todo instante, para nós termos a vitória. É vigiar a cada instante, para que nós, quando as ondas vierem, eu não olho para as ondas, eu olho para Jesus, e eu não vou afundar.
É quando vem as más notícias, fala assim, eu vou te pegar. Não vai. A gente viu um testemunho aqui nessa noite, que o nome do Senhor foi exaltado e glorificado, que nós não aceitamos ameaças que vêm de homens, porque nós confiamos no amor do Senhor, nós confiamos na proteção do Senhor, nós confiamos na cobertura espiritual que dessa casa. E só para você entender um panorama, lá em 1 Samuel 16, que nós lemos semana passada, Davi foi ungido rei, mas ele esperou com paciência. Repete comigo, paciência. Paciência. Paciência no Senhor. E isso é uma chave, meu irmão, para você e para mim. Esperar com paciência. Quando tudo está difícil. Davi, entre ser ungido a primeira vez, até realmente receber o trono, esperou com paciência vários anos. Algumas respostas Deus faz imediatamente, outras demoram-se dias, meses, até décadas. Mas o amor do Senhor não mudou sobre a tua vida. O cuidado do Senhor não mudou sobre você. A proteção do Senhor não mudou sobre você. Talvez você chegou aqui com o coração pesado, pensando que Deus se esqueceu de mim. Eu quero falar para você, Deus não se esqueceu de você. Volte teu coração para o Senhor e Ele vai ouvir tuas orações. Inclina teu coração na palavra, manda a palavra de Deus. E você vai ver aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Deus quer nos ensinar a ter paciência. Porque lá em Jó 42:2 fala assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Vamos ler juntos? Eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Repete comigo: nenhum, com convicção, nenhum dos planos do Senhor vai ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor vai ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor vão voltar atrás, porque é a palavra dele. Nenhum dos planos do Senhor vai ser impedido, frustrado ou diminuído. O plano que Deus tem para a tua e para a minha vida vai se cumprir. E é essa confiança, essa certeza que nós podemos ter. Abra a tua palavra lá em 2 Samuel 5. E não fecha, que a gente vai estar lendo agora esse texto antes da gente. Enquanto você abre 2 Samuel 5, de 1 a 7. Davi, ele vai ser ungido finalmente como rei. Já é a terceira unção que Davi recebe. E entre ele receber a primeira unção lá em 1 Samuel 16, até chegar em 2 Samuel 5, perseguições acontecem. A inveja de Saul cresce sobre o coração dele. E Saul, que era o rei, tentou matar várias vezes Davi. Mas Davi esperou com paciência. Davi tinha um coração debaixo de uma cobertura espiritual. Davi entendia o princípio de honra, aquilo que nós ouvimos ontem do pastor Miguel, que ele ministrou aqui conosco. Davi sabia que ele precisava honrar, e no tempo de Deus a palavra ia se cumprir. A palavra de Deus fala lá em 2 Samuel 5, de 1 a 7. Os representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo de Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e eles fizeram um acordo. Algumas versões falam assim: eles fizeram uma aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Versículo 4: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel 33 anos. E daí você fala assim: tudo bonitinho, tudo aconteceu, Davi foi ungido rei e tudo é lindinho?
Vamos voltar para o texto? O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Quer dizer, chamando Davi de fraco, chamando de incompetente, falando assim: você é um moleque ainda, quem que você acha que ele é? E Davi, com o coração no Senhor, continuou o texto, e ele falou assim: eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamado de terra de Davi, ou cidade de Davi. Davi, logo depois de ser ungido rei, ele teve que atacar e defender a honra no poder do nome do Senhor. Amados, entendam uma coisa no reino: antes da vitória primeiro houve unidade no reino. Todos se reuniram num lugar para que houvesse essa ordenação de Davi. Houve que honra naquele momento. E nós ouvimos ontem sobre o princípio da honra. Quando nós honramos, nós recebemos algo extraordinário de Deus. Logo em seguida eles lembraram das palavras proféticas de Davi. Falavam assim: você pastoreava o povo de Israel e seus governantes, e agora você irá pastorear a toda a terra. Então ele trouxe de volta à existência a palavra de Deus. E por fim, alianças foram seladas. Uma união que selou. Existe a união, é um nível. A aliança é algo muito maior. E muitas vezes, talvez hoje você tenha uma certa unidade com o Senhor. Você talvez tenha uma certa união com a pessoa que está do teu lado, com a tua célula. Mas o Senhor fala para você aprender a ter uma aliança. Algo que não tem começo e não tem fim. Algo que tem significado. Algo que você usa para se lembrar a cada dia. Toda vez que eu olho para esse pedaço de ouro, eu lembro não do ourives, mas eu lembro da minha esposa. Eu lembro da minha esposa que há 4 anos ela é a única mulher na minha vida. Isso é uma aliança. É a cada dia eu olhar e ter prazer e polir ela e deixar ela bonitinha, deixar ela ajeitadinha, porque ela me lembra a pessoa mais importante da minha vida. E assim como nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. Aliança no lugar onde você está plantado. Cultivar, manter polido, manter firme, para que as promessas do Senhor se cumpram sobre nós. Interessante que todos aqueles que honraram Davi, eles escolheram uma proteção, porque ele era um protetor e era um guerreiro. Anda um pouquinho mais ali em 2 Samuel 5, a partir do versículo 17. E incrivelmente esse texto foi o nosso devocional de ontem. Incrivelmente Deus já estava preparando nossos corações para a palavra de hoje. 2 Samuel 5, a partir do versículo 17. Os inimigos que chamavam Davi de pastorzinho começaram a ter medo e viram que Dinho, ele não tinha nada. Ele era um guerreiro, ele era um rei, era alguém respeitado. 2 Samuel 5,17 fala assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o seu exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a sua fortaleza. Tendo os filisteus espalhados pelo vale de Refraim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá e eu os entregarei nas suas mãos. Para aí. Davi foi ordenado rei e os inimigos começaram a tremer. Os filisteus são o mesmo povo que Davi havia destruído lá atrás. Golias era o principal guerreiro dos filisteus. Quer dizer, novamente, o mesmo povo do gigante estava assombrando Davi. E o que Davi fez? Fugiu? Ah não, espera um pouquinho, filisteu, não, faz tempo, filisteu, Golias. Ah, o que foi com Golias? Pedra e um negocinho de couro. Então vou fazer isso de novo. Foi isso que Davi fez? Espera um pouquinho. Ah não, esse povo eu já destruí. Ah, tranquilo. Não, é água passada. Não, Davi foi reverente ao Senhor. Davi sabia que o inimigo estava vindo novamente. Podia ser o mesmo povo, mas ele precisava buscar uma nova estratégia. Assim como eu e você, meus irmãos, a gente não pode comer uma comida resquentada. Todo dia o Senhor quer se manifestar e te alimentar com a palavra dEle.
Não usa só a palavra de domingo e vai se alimentando dela. Usa a palavra de domingo, que é uma feijoada. Mas na segunda, come o teu pão diário. Vá para a palavra de Deus. Recebe aquele alimento fresco. Na terça, na quarta, na reunião de oração, nas células. Mas a cada dia receba do Senhor as estratégias que Ele tem para você. E é na palavra do Senhor, quando nós oramos no Senhor, nós paramos de ter medo e nós entregamos a nossa vida e a nossa confiança ao Senhor. Davi não precisou de novo usar a mesma estratégia, porque ele tinha um Deus que faz coisas novas. Davi teve que apenas o que? Respirar e se entregar ao Senhor. Falou: Senhor, devo atacar esse povo? Olha a submissão de Davi. Senhor, devo atacar? Eram inimigos. É óbvio, Davi, que você vai atacar. Não, eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso, antes de tomar qualquer decisão, consultar o Senhor. Senhor, devo fazer isso? Senhor, é isso que o Senhor está me chamando para ser ou para fazer? Mas é óbvio. Não é óbvio. Palavra de Deus. Busca, se alimente da palavra de Deus. Busca nesse lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus e receber resposta do Senhor. Então ele fala assim: devo atacar os filisteus? Tu entregarás as minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Versículo 20. Então Davi foi para Baal-Pesarim e lá os derrotou. Quer dizer, houve o cumprimento da palavra de Deus. Houve a derrota dos inimigos. E ele disse: assim como as águas de uma enchente causaram destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os inimigos diante de mim. Então aquele lugar começou a ser chamado de Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, e Davi e os seus soldados os apanharam. Legal. Mais uma vez Davi destrói os inimigos. Mais uma vez Davi destrói os filisteus. Então agora a gente pode se acalmar. O inimigo já veio uma vez, caiu, veio outra vez, caiu. Pronto. Uma vez foi pedrinha, outra vez foi oração. Então tá, já tem um padrão. O único padrão que você vai encontrar na Bíblia, meu irmão, é a adoração ao Senhor. O único padrão de vitória que você encontra na Bíblia é você buscar o Senhor a cada dia. O pessoal do louvor já pode subir. O único padrão que faz com que a nossa mente não se acostume a viver no módulo automático, mas a buscar o Senhor a cada dia, buscar o Senhor a cada momento, buscar o Senhor em cada momento, para ter a certeza que Ele está à frente de tudo. E fala assim, no versículo 22, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam no vale de Refraim. Então Davi consultou ao Senhor novamente. Davi jamais parava de consultar ao Senhor. Davi jamais parava de confiar no Senhor. E ele falou assim, e o Senhor de novo lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele, e ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Deus deu uma outra estratégia. Deus deu uma nova estratégia. Deus deu uma nova forma de Davi agir. Deu estratégias, deu sabedoria, deu ciência. E qual que foi a resposta ali? Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho. Davi mais uma vez honrou o Senhor. Davi mais uma vez buscou no Senhor a segurança, a certeza. Não confiou na força dele, não confiou no exército que ele tinha. E agora ele tinha um exército, mas ele confiou no Senhor, que ele amava, que o tinha chamado para isso. Meus irmãos, que essa noite eu e você possamos entender essa verdade. Lutas vêm e virão. Gigantes vêm, virão e vão cair. Mas eu creio num Deus que vai cuidar de todos os dias da minha vida.
Eu creio num Deus que basta eu chamar a Ele, eu clamar a Ele, buscar a Ele, e Ele vai se manifestar, Ele vai responder. Ele é fiel, Ele é capaz de fazer, de dar estratégias, de fazer com que você seja um vencedor. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 5:7, que vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Porque nós vivemos pela fé, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. E tudo isso por quê? Porque eu sei que um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E esse poder da ressurreição que nós podemos cantar, e nós cremos que o Cordeiro venceu. Nós cantamos essa noite e nós vamos cantar mais uma vez. E eu quero que quando você estiver cantando esse refrão, aleluia, o Cordeiro venceu, entenda que um dia Ele morreu na cruz por você e por mim. Um dia Jesus fez um sacrifício que eu e você nunca seremos capazes de fazer, para que você tivesse vitória, para que você tivesse certeza. E sabe, meus irmãos, quando eu entendo aonde eu estou plantado, e eu crio raízes, aí eu posso frutificar. E somente quando nós declaramos que o Cordeiro venceu, somente no momento que nós lemos a palavra de Deus, quando nós consultamos a palavra de Deus, eu posso ter certeza de um amanhã seguro. Eu posso ter a certeza de frutos doces, porque eu vou saber esperar esse fruto chegar doce até mim. Não coma mais fruto amarrento, não coma mais fruto verde, não coma mais fruto mirrado, meu irmão. Espera no Senhor frutos doces, frutos grandes, frutos viçosos, frutos de honra para o nome do Senhor. Porque quando você sabe que você tem raízes, você está plantado no lugar certo, você vai ter frutos naturalmente e sobrenaturalmente. Como que acabou as histórias? Elias, que tinha fugido de uma mulher, derrotado profetas e fugido de uma mulher, tem um momento de se arrepender. Deus chama ele, Deus sustenta a vida deles, ele começa a orar e começa a tudo mudar naquele lugar. E Elias termina o ministério sendo arrebatado num carro de fogo. Deus o honrando, falando: você é homem diferente de todos os outros homens, mas um homem que um dia vacilou e vacilou feio, mas ele se arrependeu, mudou a história. E tem apenas 2 pessoas em toda a Bíblia que não morreram: Enoque, que foi arrebatado, e Elias. Não dispersa não, volta para cá. E Elias foi levado para o Senhor. Abraão, que mentiu porque tinha medo que um homem podia fazer contra ele, depois teve a fé tamanha que levou seu filho Isaque para ser sacrificado. E só no momento crucial ele recebeu a resposta do Senhor. Só naquele momento onde a fé dele já estava no limite, Deus agiu e entregou um milagre para a vida dele. E Pedro, que a gente tanto fala mal de Pedro, que não teve fé, que olhou para as ondas. Meus amados, vocês já pararam para pensar que Pedro era um pescador? E um bom pescador sabe o que? Nadar. E o que diz na tua palavra? Que Pedro afundou por sobre as águas e voltou nadando para o barco? A tua Bíblia diz isso? A minha não diz. Ele fala assim: mestre, socorro, eu estou afundando. O mestre Jesus vai até ele, puxa a mão, e ele volta a andar por sobre as águas. Ele volta a andar com Jesus Cristo. Ele volta a ver o impossível acontecer. E é isso que o Senhor quer acontecer na tua vida. Não olhando para pessoas, não olhando para ondas, não olhando para situações, mas confiando no poder da ressurreição. Confiando num Deus que cuida de você. Tendo a certeza, eu quero que você saia com o teu coração certo, que o Senhor te ama e Ele cuida de você.
Davi, algum tempo depois, ele escreve no Salmo 62, que fala assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, eu não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, Ele é o meu refúgio, confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem-se diante dele o seu coração, pois Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é que sustenta os teus passos, para você crer que não existe um plano B, pois Deus escolheu você. Não há um plano B para a tua vida, não há um plano B para a humanidade. Deus escolheu você para viver hoje e para fazer fatos extraordinários e para manter gigante após gigante derrubado pelo poder do nome do Senhor. Vamos cantar e depois eu quero orar com você.